Olá, tudo bem? Como vai? Eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre o que o músico deve prestar atenção na missa. Eu estava tocando na missa esse final de semana, sou coordenador da música no Santuário São Judas, aqui no Jabaquara, São Paulo, e um rapaz, né, os jovens vão começar a tocar o mês que vem. E aí eu falei para um jovem, falou, senta aqui comigo para eu falar algumas coisas para você, e dando alguns toques e tal. E aí eu pensei, eu falei numa missa futura e tal, aí eu pensei, poxa, fazer isso na frente da Assembleia é ruim, né? Ficar conversando na frente da Assembleia é ruim. Então o que eu fiz? Separei uma missa e eu vou gravar esse vídeo para ele, para falar os toques, né? As coisas que eu queria falar sobre a missa e já aproveito, deixo gravado aqui para você também, você que está vendo esse vídeo, poder assistir também. Então vamos lá, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, instrui-nos para que a gente possa servir bem a missa, a liturgia e fazer com que as pessoas tenham um encontro verdadeiro contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Eu vou conversar um pouco sobre o que eu penso, né, na hora da missa, na hora de montar, escolher os cantos e tal. Eu peguei uma missa de quaresma, que a gente está no tempo da quaresma, mas essa aula vai servir para todos os tempos litúrgicos, e aí quando tiver alguma variação ou outra, eu vou contando para vocês, tá bom? Então, o que a gente pensa na hora de executar a missa, na hora de realmente escolher os cantos, de cantar e como se reage. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o padre é o, o celebrante, o presidente da celebração, é ele que vai determinar muitas coisas, tá? Então, muitas coisas você vai reagir ao que o padre está fazendo, tá? Ainda que você preferisse que fosse de outra forma, isso não cabe a nós, né? Nós somos servos da missa, tá? Então, nós vamos servir a missa e vamos nos comportar da forma que seja melhor para a celebração. Né? Então, ele é o presidente e ele faz. Teve uma celebração esses dias que era a imposição das cinzas. E o que tem que fazer na imposição das cinzas? Depois do ofertório, o padre impõe as cinzas, da quarta de cinzas, e não tem ato penitencial. O padre mandou cantar o ato penitencial. O que eu fiz? Cantei o ato penitencial, porque o que o padre tinha feito? Ele colocou as cinzas depois da benção final, depois do canto final, depois da benção final, e aí ele pôs as cinzas. Então ele mudou e a gente tem que fazer conforme, né? Não dá tempo de se parar e ficar discutindo. Até quando você está tocando, se tem uma pessoa que é a responsável pelo canto, se ela fala, vamos cantar tal. Depois fala, ó, essa não foi a melhor, por quê? Porque tem que ser assim, assado. Aí a gente conversa, a gente explica, a gente chega no denominador comum. Mas na hora, gente, se a pessoa está conduzindo, se a pessoa que escolhe, a pessoa que é o responsável da missa, ele escolhe e vai. Não se improvisa, né? Então você se planeja, ensaia, faz as coisas com o máximo cuidado possível, tá bom? Vou colocar aqui então a missa, tá? Então, canto de entrada. Primeira coisa, música na missa, ela tem uma função litúrgica, né? Então, você precisa usar cantos que levem as pessoas à oração. As músicas, elas precisam falar principalmente de textos bíblicos, tá? Precisam estar inseridas na Sagrada Escritura, inseridas na liturgia, e falar no todo, evitar o eu, né? A não ser que o eu seja uma passagem bíblica, né? Como um eis-me aqui, Senhor, né? Então é uma passagem bíblica, né? Então o eu pode estar no contexto de passagem bíblica. Agora, o ideal é nós como igreja, então nós cantamos coletivamente, tá? Então a gente evita essas músicas de primeira pessoa, tá? Então ela precisa estar cheia de textos bíblicos, de liturgia. Ela não pode ser muito agitada, ela não pode levar a pessoa à euforia, né? Tem que ser a Santa Missa, ela é a memória, né? E a memória para o judeu é a reviver, né? Trazer de novo,
né? Então a gente renova o sacrifício de Jesus. Não é um novo sacrifício, mas a gente renova. Então a missa é Calvário, mas é um cordeiro imolado em pé. Então é festa, mas é uma festa piano, né? Uma festa contida, porque é Calvário, tá? Então você precisa ficar atento a isso, tá? Nesse caso, Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Quaresma, né? Então, o canto de entrada, ele precisa estar de acordo com o tempo litúrgico, precisa levar as pessoas à oração, né? Então introduzir o tempo litúrgico, trazer as pessoas à oração e reunir o povo, né? Falar, olha, a missa começou, tá? Juntos andemos, eis o tempo de conversão. E essa é o tempo de conversão. Então essa é bem apropriada ao tempo litúrgico, né? Para mostrar, ó, estamos no tempo de Quaresma, eis o tempo de conversão. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão. Note que é tudo tocadinho. Veja que o rapaz do violão, o Henrico, ele não está batendo, ele está fazendo dedilhado, de uma forma sublime, de uma forma solene, né? Não é a hora de agitar, né? Principalmente nessa época, é pianinho, é tranquilinho, tá? Cris, por que você continuou? O padre chegou no altar, por que você continuou tocando? Porque ele estava fazendo com incenso. Em nome do Pai, Então, e do enquanto Filho, ele e está do Espírito incensando, Santo. você Amém. vai cantando, Senhor, você que não para. encaminha os Isso nossos vai acontecer de corações para o novo. amor de Deus e a constância de Cristo esteja. Isso vai acontecer de novo, mas no ofertório. O ofertório eu tive que prolongar, porque ele estava incensando. Então, enquanto ele não terminar de incensar, você vai cantando. Então, você tem que entender que a música litúrgica é uma música instrumental. Ela está servindo o principal, que é a liturgia, tá? Então, você precisa ficar atento para isso. Tudo bem? Enquanto o padre vem... tem um padre aqui na paróquia que ele vem bem devagarinho. O que você tem que fazer? Enquanto ele não chegar no altar, enquanto ele não beijar o altar, né, não der o ósculo, né, não beijar o altar, e não estiver pronto para começar, você canta. Se por acaso ele veio rapidinho, fez o ósculo, olhou para a plateia, termina o refrão, né, ou termina a estrofe, mas de preferência calcula para terminar o refrão a hora que ele fizer isso, e aí você encerra a, a, a música, tá bom? Vamos para o ato penitencial, então. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Aqui é mais uma coisa que é o padre que vai determinar se vai ser cantado ou se vai ser rezado, o ato penitencial. Tá? Eu trouxe aqui o missal. Então a gente tem como que funciona o ato penitencial, tá? Então, o sacerdote convida os fiéis ao ato penitencial. Aí, irmãos e irmãs, reconhecemos-nos pecadores para celebrar dignamente o Santo Mistério, ou nos convida à mesa da palavra Eucaristia. Então, tem aqui as invocações, né? No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado, também nós, tá? Então, se ele manda, confessemos os nossos pecados, aí você tem que fazer essa primeira fórmula. Tudo bem? Tem uma segunda, eu vou falar uma por uma. Tem a segunda forma, irmãos e irmãs, reconhecemos nossos pecados, celebrando dignamente os nossos mistérios, né? Ou conversão de coração, fonte de reconciliação, Deus, e aí vem para a segunda fórmula. Então, tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dá-nos a vossa salvação. Então é um diálogo, né?
do sacerdote com a Assembleia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Depois dessa segunda fórmula, você vai ter o Kyrie. Então, primeira fórmula. Confesso a Deus, confessemos os nossos pecados. O padre falou isso, acabou, ele escolheu a primeira fórmula, você tem que comprar. Tá? Confessemos os nossos pecados. Ou talvez ele só dá a introdução, aquela lá, e aí você já vai nessa primeira fórmula, né? Já vai. Então, omite, né, esse confessemos os nossos pecados, e você já começa a cantar o quê? Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pode ser cantado ou rezado. Pequei muitas vezes por pensamentos. Então, note que aqui está escrito o quê? Todos. Tá? Então, confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Note que tem um minha culpa a mais em relação ao missal antigo, né, que era esse aqui é o antigo, e esse que eu tirei foto é o novo, tá? Tem um minha culpa a mais, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria. Então, se você for cantar, você tem que pegar uma missa que tem por minha culpa, minha tão grande culpa. Porque tem músicas antigas que estão de acordo com esse código, com esse missal. E aí você não pode usar. Você tem que usar de acordo com o novo, tá? Então atualize a sua música, aí canta um minha culpa a mais, dá um jeito para a sua música encaixar, tudo bem? Minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Absolvição sacerdotal. Pessoal, isso não se canta. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. O amém você pode cantar. Mas essa parte, pessoal, então você pode cantar o confesso, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Aí o padre, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduz da vida eterna. Amém. Aí o que vai acontecer? Depois disso, tem que cantar o Kyrie. Tá? Depois dos dois, tanto da primeira quanto da segunda fórmula, tem que cantar o Kyrie. Aí, é muito comum, se você escolheu a primeira fórmula, essa primeira fórmula do Confesso a Deus, o padre, depois que dá Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, conduz da vida eterna, amém. E ele já emenda no glória, se for tempo normal, ou ele vai para a oração da coleta, se for tempo sem glória, né? Um advento, uma quaresma. Aí lascou, porque a gente ficou sem Kyrie e ficou errado. Aí você vai falar, a culpa é do sacerdote. Então o que você tem que fazer? Você tem que combinar com o padre antes de entrar. Padre, vamos fazer a primeira fórmula, eu confesso a Deus, tudo bem? Tudo bem, padre, não esquece do Kyrie. Então o senhor vai falar, o senhor vai dar a absolvição, e aí depois a gente vai cantar o Kyrie, tudo bem? Conversa com ele antes. Não deu tempo de conversar com o padre, o que é a melhor coisa que você faz? Que é o que normalmente eu faço. Já vai para a terceira fórmula. Tá? A terceira fórmula. Essa aqui. Senhor que viesse salvar os corações arrependidos. Aqui vai falar, né? Terceira fórmula. Irmãos e irmãs, reconhecemos nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. Né? Um desses três aqui já vai entrar. E aí, o que faz? Esse aqui, você pode cantar em todos os tempos litúrgicos. Todos. Páscoa, Quaresma, todos. Tá? Senhor que viesse salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. O que eu fiz? Cantei esse. Eu não tinha combinado nada com o padre, não fiz o confesso. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Mais uma vez, dedilhado, cadenciado, sem barangarangarangaran, não. De acordo com o tempo litúrgico, e essa vai ser assim qualquer um, né? É ato penitencial, é momento de reconhecermos as nossas fragilidades, reconhecermos os pecadores. Não é hora de se sentar um rock ali, né? E seguindo certinho o que tá lá, ó Cristo, que viesse chamar os pecadores.
Em um Humilhados a Mais, né? Porque ela é baseada na outra música também que usa isso, né? Mas ok, né? Tudo bem. Adoro os Humilhados também. E aí, essa fórmula, o Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison, é a fórmula grego, tá? E você pode fazer, tudo bem? Pode ser feito tanto em português quanto em grego. Não tem problema. Pode ser Kyrie, ou pode ser Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, tudo bem? Por que que canta duas vezes? Porque, ó, Senhor, tem de piedade de nós, ó, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Por isso que a gente canta duas vezes o refrão, certo? Junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Ó, tentando ouvir a Assembleia. Muitas vezes eu não canto e deixo a Assembleia cantar. Por que que eu fiz aqui? Porque essa missa estava sendo transmitida. Então, se eu deixasse a Assembleia cantar, a pessoa de casa talvez não ouvisse, tá? Mas assim conseguir. Aqui não tem Kyrie, por quê? O Kyrie já estava embutido, né? O Kyrie já estava na fórmula. Por isso que essa terceira fórmula é a mais segura, tá? Agora, existem variações dela, né? Então, ó, nos invocações alternativas para diversos tempos comuns, pode usar qualquer uma dessas no tempo comum. Se você usar uma dessa de tempo comum na Páscoa, tá errado. Ok? Muita gente fala, e a da ovelha perdida, que é linda a música. Mas ela não segue exatamente esse texto, tá? Tem uma corrente minoritária que entende que esse rol é exemplificativo, tá? Mas para a maioria dos liturgistas, esse rol é taxativo, então você não pode inventar essas invocações que tem aqui, tá? Isso é uma disputa, mas na segurança a gente usa um desses que está aqui. De preferência, é esse primeiro que você pode cantar quando você quiser, não tem erro, tá bom? Ó, várias, né? Ó, se ofereceis perdão, arrependido, tal. Epa, já errei aqui. Então, quando for glória, pessoal, precisa ser a liturgia do glória, tudo bem? Precisa ser glória a Deus nas alturas e paz. Existe exceção, né? Você pode ter as 5 invocações e tal. Eu gosto de fazer o texto ipsis literis, tá? Então, o que está aqui glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, Senhor Deus, etc. Tá? Então, aqui do jeito que está aqui no missal, você pode fazer, tá? Tá aqui, ritos iniciais. Vai ter aí pode pegar qualquer folheto, né, do tempo comum, ou Pascal, né, ou de festa e tal, que vai ter glória das alturas, tal, então do jeito que está aqui, tudo bem? Aí depois a gente vai para a oração da coleta, que é essa daqui, Deus que ele vai Todo-Poderoso, as intenções da missa. Através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma. Você está vendo que ele está fazendo bem solene a missa? Com turíbulo, né, com incenso, com cantando alguns pontos. Santa. Isso é importante porque por nosso Senhor ele, Jesus Cristo, olha aqui, ó, isso aqui vai ser importante. que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Se ele cantou, a gente responde cantando. Gente, Diante isso é óbvio, tá? Ele cantou, a gente canta. Ele rezou, a gente reza. Ele é o presidente, tá? Então, isso que a gente precisa ficar de olho, tá bom? Depois a gente vai tocar o salmo, né? Que vai ser cantado o salmo também. Aqui na paróquia a gente pega uma gravação, todo mundo faz a mesma versão. No salmo, canta 2 vezes refrão, uma vez a estrofe, uma vez refrão, uma vez estrofe, uma vez refrão, quantas forem, e aí na última canta 2 vezes também. Então 2 vezes no começo, 2 vezes no fim, e no resto estrofe, refrão,
acho que não tem problema. Não pode mudar o salmo, tá? O ideal é que você siga a métrica do lecionário, tá? Então, missal é onde tem o rito, lecionário é onde tem as leituras, e o salmo vai estar no lecionário, tá? Que é outro livro, diferente desse daqui. Tudo bem? Depois, nós vamos ter o Evangelho. Então, a aclamação do Evangelho é a próxima música. Vamos lá. Passará para uma situação de justiça. Vamos lá. Acabou a segunda leitura. O padre vai ficar esperando você cantar a aclamação. A aclamação é sempre cantada. Aqui não tem jeito. E o que você vai precisar fazer na aclamação? De justiça. Você precisa, na aclamação, cantar a antífona de aclamação, sem inventar. Normalmente tem aleluia, você canta do jeito que você quiser, aleluia, aleluia, do jeito que você quiser, aleluia, aleluia, qualquer coisa, aleluia, qualquer coisa. Aí canta só aleluia, aí você canta a antífona própria do dia, tá? E aí depois, de novo, aleluia. Tá? Então a gente sempre faz isso. No caso, aqui a gente está na quaresma. Então, a antífona. E a gente cantou exatamente o que está na antífona. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão. Ele mudou a melodia, eu fiquei perdido ali. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do muito Evangelho. Comum, então normalmente a antífona é um trecho, tá? Do próprio Evangelho. E no fim, você pode cantar de novo a aclamação, o refrão da aclamação, tá? Mas depende um pouco de padre, tem padre que não gosta, então eu evito, tá? Mas daria para fazer, cantar de novo o refrão da aclamação no fim, tá? Depois vem a homilia. Depois da homilia, né, faz nada na homilia, a não ser que o padre peça alguma música, né? Às vezes o padre canta, tem padre aqui que canta e a gente toca, acompanha, vai atrás, o padre canta, né? E vai do jeito que der. Depois as preces dos irmãos, né? E aí vamos para a apresentação das ofertas. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor nosso dízimo e oferta. Nem sempre tem esse comentário, tá? De casa e se o padre realizar sua oferta material. Se o padre terminou a prece dos irmãos, ninguém falou nada, você canta a música de ofertório. Você fica atento. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das aqui ele não estava com incenso. O incenso ele fez foi do meio-dia, que eu toquei outra vez. Não, aqui ele não estava com incenso, não. Não, não estava. Foi a outra missa que ele estava com incenso, e aí, enquanto ele não parou de incensar, eu fui cantando. Essa música acabou e eu comecei, sabe, cantei a última estrofe de novo, cantei refrão várias vezes, até ele acabar, eu tava lá, tá? Ao prepararmos a tua mesa. Essa música, ela é própria do tempo, tá? Então, normalmente é de apresentação, né? Apresentação de si mesmo, apresentação do pão, do vinho, né? São músicas próprias das ofertas, mas precisa estar de acordo com o tempo litúrgico. Por isso, essa música, que é apropriada para quaresma, tá bom? Da vida, tu és a nossa salvação.
em ti buscamos ressurreição, Senhor da vida. Ó, ele não tinha terminado. Eu vi que não dava tempo de cantar outra estrofe, então que eu falei, vamos repetir o refrão. Ele só tava lavando a mão, aí acabou. Aí acabou esse refrão, acabou o momento da apresentação das ofertas, tá? Então isso que eu pensei na hora, eu falei, poxa, acabou o refrão, mas ele ainda não parou, então canta mais uma vez o refrão. Se fosse pra estrofe, ele ia ficar muito tempo esperando, entendeu? Aí acabou. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso Pegar bem aqui o e de toda a sua santa igreja. folheto pra gente acompanhar. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Vê que ele tá fazendo bem solene, ó, ele gosta de cantar. O Senhor Se ele esteja cantou, convosco. o amém é cantado. E isso vai ser na doxologia no fim, mas eu vou chegar lá. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Agora vem o prefácio. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em Isso todo lugar. muda Senhor Pai conforme a Santo, missa, Deus né? eterno e Esse prefácio. todo-poderoso, por Cristo Tá no missal nosso também. Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com um hino de louvor, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz. Dizendo a uma só voz. Acabou. Não vai brigar com o padre. Agora, você pode argumentar com o padre, né? Que o santo ele deve ser cantado. Deve no sentido não de obrigatório, mas no sentido de que é preferível que ele seja cantado, tá? O santo. Mas se ele falar dizendo, acabou, né? Ele que vai fazer. Depois ele vai fazer a consagração. Na consagração não cantamos depois, tá? É silêncio, adoração em silêncio, porque silêncio que é adoração de verdade, tá? Por todos os séculos. Aqui, aí no fim vem a doxologia, que é essa oração que ele está cantando. Na fé e na caridade a vossa igreja que caminha ele neste canta em mundo, latim, inclusive, na outra missa ele cantou em latim. E o Se nosso vira. bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros Decora e diáconos, o século os outros ministros lá e o pra você povo cantar por vós depois. redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Agora vem a doxologia. Por Cristo, com Cristo, Ele em cantou. Cristo. Então o que você tem que fazer? Cantar. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Mas foi desastroso. Mas tudo bem, acontece. A gente tentou cantar. Foi do jeito que deu. A gente tentou achar, a gente fez uma besteira. Ó, o Henrique tá indo. Eu preocupado tentando acompanhar, ele indo. Fazemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso. Se cantar o Pai Nosso, o que é raro, tá? Pessoal, tenta pegar um Pai Nosso litúrgico, tá? Não pega aquele Pai, meu Pai do céu, sabe? Isso não tá na oração, sabe? Pior ainda a que muda a letra, né? Do mesmo modo que, perdão, tá? Do modo maior que... Não, gente, pelo amor de Deus. Se para você, né, o que Jesus fez tá errado,
Foi Jesus que fez o Pai Nosso do jeito que está lá. Você está corrigindo Jesus? Pelo amor de Deus, gente. Pai Nosso, se for cantar Pai Nosso, é a oração do Pai Nosso. Não corrige Jesus. Não, ele falou do mesmo modo, não, mas eu acho que é do modo maior. Porque eu sei mais que Jesus. Pô, humildade, pelo amor de Deus, né? Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Né, oração da apóstolos... paz. Aí o que acontece aqui? Ele vai ou para a paz ou para o Cordeiro. Segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Aqui, se ele falar, saudai-nos uns aos outros, o que a gente faz? Espera um pouquinho, faz um instrumentalzinho. Quando ele parar de cumprimentar e voltar para o altar, tem que desce, né? Aqui não tem nem o que fazer isso, não. Não é só cumprimenta ali os ministros, as pessoas estão em volta. Mas quando ele for para o Cordeiro, né, voltar para o altar, aí você canta o Cordeiro. Se por acaso, igual ele, olha, ele já foi direto para o Cordeiro, aí o que faz? Canta o Cordeiro, tá? Se ele falar, ao invés de fazer isso, ele falar Cordeiro de Deus, aí reza-se o Cordeiro. Se ele não falar, canta. Tá ok? O amor de Cristo nos uniu. Ó, fui cantar. E Cordeiro de Deus tem que seguir a letra. Tem que ter piedade de nós, né? É que esse na segunda estrofe tem um piedade de nós, por isso que eu canto ele. Tá? Mas tem que ser exatamente a letra do missal. Tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, piedade, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Tem algumas orações silenciosas que ele faz, né? Durante essa oração. Enquanto a gente canta, ele faz as orações silenciosas. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O ideal Somos é convidados a esperar o padre conversão. comungar, ele comungou Isto rapidinho. Tem somos padre que demora um pouco convidados a mais. ter Deus no Tá? centro. E aí nem sempre tem esse comentário, tá? Né? Essa missa é uma missa transmitida na TV e tal, então ela tem um pouco mais de comentário do que o normal. Padre comungou, taca ali música, tá? Vamos juntos para a mesa, o banquete da Essa é uma música de quaresma, tá? O que é o principal da música de comunhão? Está ligado ao evangelho. Tá? A mesa da palavra, ela precisa estar conectada com a mesa da comunhão. Tá? Então é importante que esteja. Essa aqui é não só de pão vive o homem, né, que fala, nessa mesa buscamos, né, o alimento que a todos se faz, né? Então a gente busca não o pão, né, mas o pão vivo, né? E a terra sem males. E essa serve para os domingos, né? Essa missa específica, os domingos da quaresma. Mas é importante que esteja conectado, isso é o mais importante. De preferência que seja litúrgico e que esteja conectado ao evangelho na comunhão. Tá? Aí cantou essa, depois é possível, é aberto pelo próprio missal, fala que é possível, não, missal, perdão, na exposição de motivos, não está aqui, a instrução, né, do novo missal romano, fala que é possível, eventualmente, uma música de ação de graças, tá? Desde que seja ação de graças, né? Tenha essa gratidão, a comunhão e tal. Mas isso também é bom combinar com o padre, tá? Pra você não atrasar a missa e tal. Ó Senhor, nessa mesa buscamos o alimento que a todos
você faz na procura na terra sem males, que é o Essa é a última música prevista no Missal Romano, tá? Então seria essa pós-comunhão é permitido, né? Embora não seja necessário, ela é permitida. Então a comunhão é a última e é permitida a de ação de graças eventualmente, tá? Agora tem o canto final, o canto de envio, né? Esse, embora não seja previsto, ele também tem que estar de acordo com o tempo litúrgico, mas ele tem menos rigor, tá? Ele tem menos rigor. Então é bom que reflita o tempo litúrgico, né? Então, numa Páscoa, a gente canta um eis que faça novas todas as coisas, né? Deixei seu pro Brasil. Na Quaresma, a gente tenta alguma coisa mais, né, de conversão, ou hino da campanha da fraternidade, né? Vai conforme o padre, né? A instrução do padre de vocês. Aqui na paróquia, o padre manda cantar toda a missa de canto final da campanha da fraternidade, tá? Mas no geral a final ela é menos rigorosa, tá? É possível você pegar uma música que você acha mais interessante e tal, porque não tem nenhum rigor litúrgico a música do canto final. Tá, então isso é mais ou menos ali algumas instruções, uma instrução básica para você poder atuar na liturgia, tá? Busque então as que são fixas, então ato, glória, Cordeiro, Santo, as músicas que sejam o texto do missal, exatamente o texto do missal. As que alternam, que são abertura, o canto de entrada, né? Que seja um canto de entrada que reflita o tempo litúrgico, que leve o pessoal à oração e ofertório, que seja uma de apresentação de oferta que reflita o clima do tempo litúrgico, né? Então essas de quaresma são mais introspectivas, né? As outras são um pouco menos rigorosas, e a de comunhão que reflita principalmente que seja a ligação, né, da mesa da palavra com a mesa da Eucaristia. Tá bom? Espero ter te ajudado e boa missa para você. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Tchau, tchau.